Em 2020, eu acho que foi no mês de maio, Uhum. ele invade uma casa, mas ele Olha. não invadiu quebrando nada. No ano anterior, ele tinha trabalhado como pedreiro para essa família e ele tinha feito uma cópia da chave da casa onde ele trabalhava. A família não sabia. Ele espera até o momento em que a menina tinha 17 anos, estivesse sozinha. Ele entra na casa sabendo que não tinha ninguém na casa, só a menina. Ele acaba rendendo a menina, ele tá disfarçado, tá com o rosto coberto. Ele amarra os pés, as mãos, coloca ela num carrinho de mão, Meu cobre Deus. ela com um cobertor e sai carregando ela. Ela tinha, não sei se era fita adesiva, ela tinha alguma coisa na boca. Que ousadia. E ele muito tranquilo. Imagina você colocar uma adolescente num carrinho de mão e sair empurrando como se fosse, sei lá, um saco de cimento. Sim. Nisso, ela consegue abrir o que eu acho que era fita adesiva que ela tinha na boca. Ela consegue fazer um escândalo, ele tenta colocá-la de volta e aí o carrinho vira e os vizinhos veem essa ação. Então ele é imobilizado pelos vizinhos em 2020, Que é quando ele é preso, quando ele é efetivamente. preso. Então foi cogitado tentativa de homicídio, enfim, mas nessa ocasião ele é condenado só por lesão corporal. Se você pensar, a lesão corporal grave, a pena é de 1 a 5 anos. Já começa por aí. 5 anos você não começa a cumprir a pena em regime fechado, você já começa no semiaberto. É o primeiro erro, né? Primeiro erro, então ele já começou no semiaberto. 30% da pena cumprida ele pode progredir para o aberto. Então, ele cumpre 1 ano e 5 meses de prisão, quando ele é julgado, desconta esse tempo que ele ficou preso e ele vai cumprindo no regime aberto. O cumprimento da pena dele encerrou no dia 18 de fevereiro. No dia 25, ele faz esse crime em Tramandaí. Fazia 2 anos que ele estava ali. Ele não deveria nem ter saído de Porto Alegre para começo de conversa, porque ele estava no regime, regime Ou aberto. seja, a gente tem esse gap aí, né? Que é nítido cada vez, né? Fica mais claro, acho que para todo mundo, que existe um desconhecimento das questões da psicologia, né, da psiquiatria forense, para casos tão complicados como esse. Assim, como a gente conversa muito com o Christian, e ele fala muito da maturidade criminal, para ele ter tamanha segurança, porque ele já cometeu muito crime com este perfil, né? Ou seja, não é o primeiro que ele está fazendo, não é. Ele já deve ter cometido outros crimes dessa mesma natureza com outras vítimas. Que vítimas são Com essas? certeza. Não, e parece que ele que construiu essa casinha. Então toda a construção, foi tudo ele que fez. Ele tinha trabalhado como Sim, pedreiro. como pedreiro, mas que eu digo, ele sair num carrinho de Não, obra na frente de um monte de gente e achar que não vai ser ele pego? colocou um duto de ventilação. Quem é que bota um duto de ventilação num depósito? Olha essas duas cenas. O do carrinho e agora, efetivamente, que ele foi o final, o ato final dele. Então imagina a audácia e a burrice dele ao mesmo tempo. Sim, Ele aperfeiçoa. Olha o que ele fez agora. Ele vai para uma cidade menor, ele cria um espaço para ficar escondido. Ele não botou essa criança num carrinho e saiu levando. Porque ele já viu que não funcionava. Ele viu que não funcionava. Então, isso é o modus operandi. entendi, é o aperfeiçoamento. Então, assim, isso é o processo decisório. Ele começou a mudar as decisões dele para cometer o crime. Então, dentro de um processo decisório, você avalia a partir disso a maturidade criminal desse indivíduo. Então, ele se aperfeiçoa, ele foi preso ali, ele falou, nossa, eu fui preso, eu fui pego, errei, falhei. O que eu faço agora? Vou deixar de ser um criminoso? Não, eu vou aperfeiçoar. Essa é a questão do criminoso sexual. Ele se aperfeiçoa, ele cria literalmente uma armadilha. Isso aqui é uma armadilha, como você falou. Aqui tem doce, aqui tem salgadinho, crianças entram aqui, ou pelo menos adultos com crianças. Já está de E olho, há já relatos que conhece. quando adultos passavam com crianças, a interação dele não era com os adultos, eram com as crianças. Então ele já estava ali na caça, né? Predadores fazem isso, ele já estava observando, ele já estava caçando.
e de repente essa criança aparece sozinha. Ele vai ganhando a confiança. Criminosos sexuais, de maneira geral, Carla, eles têm paciência. Com raras exceções, a sua ampla maioria dos criminosos sexuais, eles são pacientes. Eles esperam o momento, há um momento de conhecer a vítima, de se aproximar, muitos vão galantear. A minoria é essa do ataque brutal oportunista. Salvo os oportunistas, os outros têm essa preparação, esse approach com as suas vítimas. Que é o caso dele, uma criança que provavelmente já o conhecia pelo nome, já tinha ido ali com a família, ele já estava 2 anos ali, então era o tio da venda do bairro. Então, que perigo. Então ele se camufla, né, nesse profissional, nesse dono de um barzinho, de uma venda, ele já está ali inserido, né, dentro de uma sociedade, de uma comunidade, mais especificamente, com uma máscara social muito efetiva, que ele não oferece riscos. Você vai ver criminosos dessa natureza trabalhando em escolas, trabalhando com condução escolar, trabalhando próximo de crianças, tinha um parquinho próximo da venda dele. Então, eles vão se colocando de maneira que eles precisam se alimentar dessas vítimas. E essas vítimas, elas têm dinâmicas específicas no seu dia a dia. Então, elas estudam aqui, elas brincam aqui, elas se divertem aqui. E esses predadores estão próximos, monitorando esses passos. Ele lembra também o Gacy, né? Que Também. assim, o Gacy, só que o Gacy o foco dele não eram crianças, né? Eram homens. Então, veja só, ele também cria toda uma história, ele cria todo um Ele cria um ambiente personagem. para atrair, né, as vítimas, porque ele era um empreiteiro, ele fazia construção, ele trabalha. E quem que eram as vítimas? Os próprios trabalhadores dele. Tanto que a fundação da casa dele era um grande cemitério. Sim. É uma coisa absurda o que se ele achou de constrói corpos. Que ele constrói, inclusive com os corpos. Olha como, né, o próprio criminoso, ele prepara o ambiente, né, para pegar a sua vítima. É por isso que eu chamo de recortes comportamentais. Então, esses criminosos se repetem. Na história, você olhando para a história, são crimes que se repetem. São procedimentos que se repetem, são decisões que se repetem, porque são decisões humanas. Mas, nossa, essas decisões são maléficas, de tortura, de causar danos a outra pessoa, sim. Uma parte significativa nossa, enquanto humanos, de qualquer um, é perversa, é má. E às vezes a gente segura, ou às vezes a gente consegue segurar até uma vida inteira, né? Quando a gente faz terapia, quando a gente tenta seguir as leis, quando a gente tenta ser ético, quando a gente tenta ajudar o outro, quando a gente pede desculpa, quando a gente se arrepende, a gente está segurando a nossa sombra, a gente está lidando com conteúdos muito perversos e segurando eles lá. Mas eles vão se camuflar e vão sair, vão se projetar no outro. Tanto que quando eu me irrito muito com outra pessoa, isso fala muito mais de mim do que da atitude da outra pessoa. É verdade. Isso é a mais pura verdade.